Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Estamos a fazer aqui um briefing intercalar, visto que o Conselho de Ministros ainda decorre e o comunicado será distribuído um pouco mais à frente, ao contrário do costume. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto variado de diplomas na área do trabalho e da segurança social. Foi aprovado o decreto-lei que altera os regimes jurídicos de proteção social dos trabalhadores independentes por motivos de doença, desemprego e parentalidade, e foi aprovada a regulamentação do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e foi concretizada a atualização extraordinária das pensões previstas no Orçamento de Estado para 2018. Para mais esclarecimentos, dou a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho. Muito obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. De facto, como disse a Sra. Ministra, hoje o Conselho de Ministros aprovou, entre outros, 3 diplomas com significado na área da segurança social. Em primeiro lugar, aprovou o decreto-lei que torna possível a concretização dos compromissos que foram assumidos a quando da aprovação do Orçamento de Estado para 2018, no que se respeita à atualização extraordinária de pensões. Portanto, à semelhança do que aconteceu este ano, o ano passado, em 2017, também no próximo mês de agosto irá acontecer uma atualização extraordinária de pensões, que irá abranger mais de 1,5 milhão, 1.600.000 pensionistas, com pensões, com rendimentos de pensões até 1,5 milhão. Esses pensionistas são pensionistas que não tiveram atualizações de pensões, conforme se recordam, entre 2011 e 2015, e recebem um montante mensal global de pensões até 1,5 milhão, e vão ter agora uma atualização extraordinária de 10 euros, obviamente que incluindo aquela que já tiveram na atualização ordinária de janeiro de 2018. Haverá também alguns pensionistas que tiveram alguma atualização de pensões entre 2011 e 2015, um acréscimo extraordinário de 6 euros. Também na mesma perspectiva, portanto o modelo é exatamente semelhante àquele que aconteceu o ano passado. Apenas gostaria de acrescentar que trata-se de um compromisso que vai ser cumprido em agosto e, portanto, necessitava de um enquadramento legislativo próprio, que hoje foi aprovado. O impacto anualizado destes aumentos está estimado em cerca de 82 milhões de euros, sendo que o impacto já para 2018 será um pouco mais baixo, de 35 milhões de euros. Este foi, portanto, o primeiro diploma que aqui gostaríamos de destacar. Enquadra-se num período em que as pensões do regime geral e as pensões da Caixa Geral de Aposentações têm vindo a crescer de forma significativa, já que pela primeira vez em 2018 elas tiveram de forma largamente maioritária um crescimento real, em virtude da forma de cálculo, utilizar o aumento do crescimento económico, o resultado do crescimento económico para permitir um aumento do crescimento real das pensões. Temos, obviamente, todas as expectativas que para o ano 2019 tal venha também a acontecer, já que este indicador reporta a 2 anos de crescimento acima de 2%. Portanto, todos os indicadores apontam para que voltemos a ter o que será o ciclo mais longo de crescimento real das pensões desde há muitos anos a esta parte. Mas este acréscimo extraordinário conclui um processo de correção dos valores das pensões para os pensionistas com carreiras longas e com pensões mais baixas. O segundo diploma que apresentamos é um diploma que, dizendo de forma até mais correta, os 2 outros diplomas que apresentamos têm a ver com a reforma que foi aprovada e que está a ser desenvolvida no regime de proteção social dos trabalhadores independentes. Portanto, há um decreto regulamentar que vem
alterar, um decreto-lei foi alterar o decreto regulamentar que define e regulamenta o novo regime contributivo dos trabalhadores independentes. Aqui não há muita novidade do ponto de vista estrutural, porque já tinha, no próprio Código Contributivo são indicados os vetores essenciais da reforma, que foi muito profunda, que foi realizada, aprovada pelo Decreto-Lei de 2018, 9 de janeiro, e as alterações deste regime que agora são operacionalizadas têm a ver com a estabilidade na carreira contributiva, com a aproximação temporal da contribuição a pagar aos rendimentos relevantes recentemente auferidos, à eliminação dos escalões e também, obviamente, à adequação, que eu falarei mais à frente, da proteção social dos trabalhadores independentes. Como sabem, este processo que está agora a iniciar e que terá, nomeadamente, já no último trimestre de 2018, uma concretização inicial, vai passar a considerar as remunerações por trimestre e depois convertê-las em contribuições mensais, peço desculpa. Portanto, e toda esta mudança de filosofia e de estrutura do sistema de proteção social, que inclui também uma alteração das taxas contributivas, necessitava de ter um documento regulamentador, e esse documento regulamentador foi hoje aprovado através de um decreto-lei que altera o decreto regulamentar do novo regime contributivo. Finalmente, o terceiro diploma, e esse, sendo já conhecidos os seus objetivos globais, é a outra dimensão da reforma da proteção social dos trabalhadores independentes. É o diploma que altera os regimes de proteção nas eventualidades de doença, parentalidade e desemprego para os trabalhadores independentes. Na proteção na doença, talvez a alteração mais relevante, já que passará a ser considerado um período de 10 dias, ao contrário do período anterior de 30 dias, para o processamento do subsídio de doença. Ou seja, explicando de forma mais clara ainda, antes desta reforma, um trabalhador independente só tinha direito à proteção na doença 30 dias após um atestado de incapacidade comprovada para o trabalho. Esse prazo foi reduzido para 10 dias, portanto, aumentando, como é óbvio, a proteção social na área da doença dos trabalhadores independentes, e esta é, porventura, uma das mudanças mais relevantes do novo sistema de proteção social, aproximando, ainda que não igualando completamente, daquele que é o regime dos trabalhadores por conta de outrem. Também na dimensão da parentalidade há um alargamento da proteção dos trabalhadores independentes, passando estes a ter direito aos subsídios por assistência a filho ou para assistência a neto, coisa que não estava previsto no regime anterior. O desemprego é outra área em que são introduzidas alterações relevantes, nomeadamente a alteração do prazo de garantia para a atribuição de subsídio por cessação de atividade, ajustando ao prazo de garantia que é aplicável aos trabalhadores por conta de outrem. Existe uma nova forma de cálculo do montante diário de subsídio por cessação de atividade, adequando às alterações do regime contributivo. Portanto, se muda o regime contributivo, vai mudar a remuneração de referência e, portanto, a proteção social tenderá a ser uma proteção social mais eficaz, por se aproximar de forma mais clara dos rendimentos que as pessoas têm e não de um escalão normalmente muito baixo, onde as pessoas se inseriam e sob o qual pagavam as suas remunerações. Também houve uma mudança muito relevante, que é aquela que altera as normas relativas à contagem do prazo de garantia, passando a relevar, apenas por efeito do prazo de garantia, os períodos cumpridos no âmbito do regime de trabalhadores independentes e cumulativo aos períodos cumpridos no regime de trabalhadores por conta de outrem. Ou seja, um trabalhador independente que, por exemplo, transforma a sua relação de trabalho numa relação de trabalho por conta de outrem e ela finaliza por motivo de desemprego, tem direito a para o subsídio de desemprego, fazer a totalização do tempo que esteve a descontar, incluindo como trabalhador independente, coisa que hoje não era possível.
Portanto, são estas as alterações principais que eu aqui destaquei, que, concretizada a alteração legislativa que vem rever o regime contributivo de trabalhadores independentes, agora também é acompanhada por uma melhoria relevante em áreas críticas da proteção social dos trabalhadores independentes. Esta é uma questão de enorme importância, corresponde, aliás, a uma das orientações constantes do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e que está, neste momento, em pleno debate na União Europeia, com a discussão de diretivas e recomendações para a total cobertura, em particular dos trabalhadores independentes, por proteção social. De alguma forma, Portugal adianta-se a essas recomendações, tornando esse sistema um sistema mais coerente e que melhor protege os trabalhadores independentes, os verdadeiros trabalhadores independentes em Portugal. Muito obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras jornalistas para alguma questão que queiram colocar. Cristina Oliveira da Silva, do ECO. Eu gostaria de tentar perceber um bocadinho melhor esta alteração que permite que os trabalhadores que reúnam contribuições por trabalho dependente e independente tenham acesso ao subsídio. Em que condições é que isso é possível? E também perceber se o Governo tem alguma ideia de quantas pessoas é que esta mudança pode abranger, quantas pessoas é que poderão ser abrangidas agora com esta alteração. Se é de facto uma alteração que potencia que muito mais pessoas tenham acesso ao subsídio de desemprego ou não. Perceber se há alterações para empresários, portanto, no subsídio de desemprego por cessação de atividade profissional. E também quando é que entram em vigor estas regras. Se pode haver alterações, inicialmente falava-se que as regras entrariam em vigor em julho, é para tentar perceber se esse prazo se continua a aplicar, mas poderá haver aplicação prática mais tarde, no caso das pessoas que ainda não têm o prazo de garantia deste novo subsídio de desemprego para economicamente dependentes. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado. Começando por uma das últimas questões, eu não a referi, para não os maçar excessivamente, mas há de facto também uma alteração ao regime de proteção no desemprego dos empresários em nome individual, tornando, principalmente uma alteração do conceito de redução do volume de negócios, que era extremamente exigente, por se considerar que considerava que era necessária uma quebra do volume de negócios de 60% para que se considerasse que a pessoa, o empresário no meio individual, ficava em situação de carência. Portanto, esse valor passou para 40%, portanto, aumentando potencialmente o número de profissionais enquadrados nesta medida. Sobre o impacto, não é fácil. Sabemos que a taxa de cobertura do subsídio de desemprego nesta área é muito baixa, portanto não é difícil que ela cresça significativamente por relação aos valores que existem, que são de escassos milhares de trabalhadores que são cobertos pelo subsídio de desemprego. Agora, há de facto vários fatores que concorrem para a melhoria da proteção e, portanto, para o seu alargamento. Um é este que eu referi, e que foi a pergunta que o ECO fez, uma das perguntas sobre os empresários em nome individual. A outra tem a ver com a alteração do prazo de garantia dos trabalhadores independentes, que passa de 720 dias para 360 dias de exercício de atividade independente, portanto, com o correspondente pagamento efetivo de contribuições, ou seja, aproxima-se o prazo de garantia ou é equiparado ao prazo de garantia dos trabalhadores por conta de outra. E depois, a última questão, que foi a questão que colocou, portanto, aquilo que se passa é que o prazo de garantia para a atribuição de subsídio de desemprego nos trabalhadores por conta de outrem era o prazo de garantia do regime contributivo específico. Agora é possível totalizar os descontos, totalizar o período de descontos, seja em trabalhador independente ou trabalhador por conta de outra, para acesso ao subsídio de desemprego. Ou seja, as pessoas já estavam cobertas por um regime de segurança social que não considerava a totalização dos períodos e passa a considerar essa totalização. É uma questão de princípio, em primeiro lugar, porque a pessoa é contribuinte e os dois sistemas contributivos, de independentes e conta de outra, protegem na situação de desemprego, portanto é lógico que haja a totalização do período de descontos para efeito de prazo de garantia. Sob o impacto que isso terá, não é muito fácil prever, mas é um direito que
em alguns casos, podia levar à ausência de cobertura, nomeadamente naquelas rotações que por vezes são muito rápidas entre prestação de serviços, contratos a termo, nova prestação de serviços. Portanto, agora assegura-se que, havendo continuidade ou havendo uma densidade de carreira contributiva, isso não põe em causa o direito ao subsídio de desemprego. Muito obrigado. Boa tarde, Susana Paula, da agência Lusa. Eu julgo que não foi isso que a Cristina perguntou, mas depois, pela sua resposta, não percebi muito bem. Queria perceber se havia algum impacto em termos de custo que estas medidas têm, se é neutral ou não, e mais especificamente em questão na dimensão da parentalidade. Como é que será feito este alargamento ao direito de subsídio de assistência? Será aproximado aos trabalhadores por conta do trem ou não? Obrigada. Sim, eu que percebi bem a pergunta e respondi à pergunta que foi feita. Não foi colocada a questão da... Nós concebemos esta mudança numa lógica de equilíbrio. Não podemos esquecer que, para além das contribuições mais adequadas ao rendimento dos trabalhadores independentes, foi reforçada a taxa a cobrar às entidades contratantes dos trabalhadores independentes. Foi reforçada e alargada. Portanto, que do lado das receitas temos que considerar estas duas dimensões. Do lado da despesa da Segurança Social, obviamente que estando a criar novas ou alargar novos direitos, não é muito fácil não é a mesma coisa que estar a aumentar direitos já existentes. Na área da parentalidade, as condições são idênticas do trabalhadores contra do outrem. A nossa estimativa neste aspecto, nestas dimensões, é que o impacto de despesa anual seja em torno dos 6 milhões de euros deste conjunto de medidas. Mas, como disse, é uma estimativa que é feita com base num pressuposto de alterações comportamentais dos beneficiários que não são fáceis de estimar. Peço imensa desculpa, não sei se posso voltar a fazer esta questão da entrada em vigor que o Sr. Ministro, depois, entretanto, não respondeu. Não falei, mas nós mantemos a perspectiva de entrada em vigor que estava prevista quando foi negociado e discutido este projeto. Portanto, entrará em vigor em julho deste ano. Mas poderá haver produção prática de efeitos só em janeiro para quem ainda não tem o prazo de garantia do... Isso é normal. Ok, pronto. Isso é normal. Só para clarificar, Sr. Ministro, peço imensa desculpa, esta questão um bocadinho mais técnica de se poder, digamos assim, agrupar descontos por trabalho dependente e independente. O subsídio de desemprego por cessação de atividade diz respeito aos trabalhadores independentes economicamente dependentes das entidades contratantes. Aquilo que eu queria perceber é se um trabalhador independente que não seja economicamente dependente, se o período de descontos dessa pessoa também pode totalizar para acesso ao subsídio de desemprego. Ou seja, no fundo, um trabalhador independente que não seja, de facto, economicamente independente e que não tem essa proteção social, não é? Se totalizar os descontos como independente e dependente, também dá acesso à proteção social. Regime de trabalhadores, todo o regime de trabalhadores independentes. Okay. Obrigado. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta que não tem a ver com este assunto e imagino que vão dizer que não foi discutido em Conselho de Ministros, mas eu queria saber se há alguma reação do Executivo à abertura do inquérito por parte do Ministério Público ao Ministro Adjunto. Na verdade, a resposta é aquela que espera. De qualquer modo, posso-lhe adiantar que o Governo naturalmente não comenta. O Ministério Público fará o seu trabalho, que naturalmente é apreciar a declaração prestada pelo Sr. Ministro ao Tribunal Constitucional e, portanto, tomará as decisões que entender. É um órgão independente.